Bom, boa tarde a todos. A gente só vai dar mais uns 5 minutinhos aqui para o pessoal ir entrando, aí a gente já dá início para o encontro. Obrigado, até mais.
Bom, boa tarde a todos. A gente vai dar início aqui, então, ao Encontro PLD, agora do meio de abril, aqui no qual a gente discute basicamente o comportamento do preço dessa primeira quase quinzena, né, de abril, no qual a gente fala, né, sobre esse comportamento. Então, agradeço, né, a presença de todos e vamos iniciar, então, o evento. Bom, quaisquer dúvidas, né, a gente pede que seja encaminhado através aqui do chat, né, que fica disponível aqui pelo Webex. Então, ali é o bate-papo, e a gente pede para que, quando enviar, que seja enviado para todos os membros de equipe. E assim, todos vão receber a pergunta e não corre risco da gente não responder alguma pergunta chegar para alguém e acabar a gente não vendo, né? Então, dessa maneira, todos recebem ao mesmo tempo e a gente já pode ir procurando a melhor resposta para atender. Se alguém tiver alguma dúvida, né, alguma dificuldade ali para enviar a pergunta pelo bate-papo, pode ser encaminhada pelo e-mail de preco@cce.org.br, no qual fica disponível, né, aí durante o evento para quaisquer dúvidas referente aos temas da apresentação de hoje. E em relação a quaisquer dúvidas adicionais ou que sejam em momentos posteriores aqui ao evento, a gente pede, né, que seja encaminhada para atendimento@cce.org.br ou pelo telefone 0800 881 2233. Bom, como de costume, né, a gente passa aqui os objetivos do encontro do PLD, que é discutir tecnicamente as informações relacionadas ao PLD publicadas nos nossos boletins, tratar da contabilidade dos dados, procedimentos e resultados da cadeia de programas, apresentando, né, as principais mudanças nos arquivos de entradas, análise dos principais fatores que influenciam na formação do PLD, a validação da decomabilidade dos dados, procedimentos e resultados, e buscando aí, né, estreitar o relacionamento com os agentes, abrir espaço para recebimento das sugestões e aperfeiçoamento deste evento e dos nossos boletins, e apoiar os agentes nas suas análises de mercado, reforçando a transparência e a simetria na divulgação das informações publicadas pela CCE. Bom, a agenda de hoje ela está um pouquinho mais curta, né? Na metade do mês a gente costuma trazer aqui a projeção do PLD também, né? Agora de maneira preliminar, após aquele período que a gente estava contando com a apresentação do pessoal de regras, né? Mas em relação aos resultados da contabilização. E o que acontece, né? A nossa rodada da projeção ela costuma ocorrer sempre um fim de semana, né? 2 fins de semana anterior ao PMO, né? Como esse mês a gente tem a revisão, tem até a revisão 4 ali do PMO, acaba que a nossa rodada ocorre só nesse final de semana, né? A gente antecipou, lembrando, né, que a gente antecipou esse mês esse evento, uma vez que na quarta-feira que vem, né, até a gente vai dar o recado aqui mais detalhadamente, na quarta-feira que vem, é, a publicação, né, da função de custo futuro vai ocorrer na quarta-feira. Então, para não atrapalhar, né, os nossos processos e também os processos de vocês, a gente antecipou aí em uma semana esse encontro do PLD. Bom, a agenda é essa, né, e a gente já passa aqui, então, para os pontos de destaque. Antes de passar a palavra para o Guilherme Fredo, né, eu vou falar aqui alguns destaques, depois ele continua em alguns outros destaques. Um dos pontos, né, que eu já comentei aqui rapidamente, em relação, né, às datas de divulgação da função de custo futuro do modelo Decomp, né, para a quarta e quinta semana operativa de abril de 2022, né? Então, aqui a gente traz um calendário também, né, para ficar até mais visual. Amanhã, né, dia 14, a gente vai divulgar então a função de custo futuro do modelo Decomp, aí já visando a quarta semana operativa, né, que seria de 16 a 22 de abril, devido, né, ao feriado aqui da Sexta-feira Santa, né, que antecede aí a Páscoa. E em relação à função de custo futuro da quinta semana operativa, a gente, referente a 23 a 29, a gente vai fazer a divulgação no dia 20, né, de maneira semelhante ao ONS, uma vez que na quinta-feira vai ser o feriado de Tiradentes, e no dia 22, né, o dia ponte, tanto não é trabalhado aqui, né, na CCE, e também também não é trabalhado pelo ONS. Então, são 2 feriados nacionais,
e por isso a gente vai estar antecipando a divulgação das funções de custo futuro do modelo Decomp. Cabe destacar, né, que o DCEM continua com a divulgação diária e não vai ser impactado, né? E a gente deixa aqui também o link para o comunicado, né, que acabou de ser divulgado agora no início da tarde. Em relação a outro ponto de destaque que a gente traz também, né, a questão do despacho da ANEEL 908, lá de 1º de abril de 2022, né, que ela invalida ali a habilitação dos proponentes vencedoras das seguintes usinas que negociaram, né, ali foram vencedoras do leilão de reserva de capacidade. Então, o despacho 908, ele indica que as usinas Global 1 e 2, Geramar 1 e 2 e Potiguar 3, elas invalidaram, né, esse despacho invalidou a habilitação técnica dessas usinas, lembrando, né, que elas venceram o leilão com o CVU acima, né, de R$ 600, que era o CVU limite para aquele momento do leilão, né? Então, a única ainda que continua, né, sem, sem, sem ser invalidada e que está nessa situação de CVU acima de R$ 600 por megawatt-hora seria o Teviana, né, mas que esse despacho não abrangiu essa usina. Então, a gente deixa aqui também o total, né, que foi negociado ali no leilão de reserva de capacidade. Após o despacho, né, foi uma redução de 638 megawatts aí de disponibilidade de potência que foram negociadas nesse leilão. Então, agora sim, eu passo a palavra para o Guilherme Fredo, para ele apresentar aí os status da FT e mais outras informações relevantes. Obrigado, Humberto. Só pegar aqui o apontador. Pronto. Bom, pessoal, os primeiros destaques que a gente vem trazendo, como de costume, né, sobre as FTs, né, aqui não tem nada diferente do que eu já apresentei na última reunião. Então, para a FT New Wave, a versão em uso é 28 e ainda não temos uma FT aberta, né, nesse ciclo. Para a FT Decomp, a versão em uso é a 31, também sem previsão aí de abertura da FT. Para a GVASP, a versão em uso é a 9, e a mesma situação ocorre para as outras duas FTs, né, sem previsão de abertura, né? E para a FTD 100, a gente destaca aqui que a versão em uso oficial é 19.0.24.3, né, que ela foi validada numa versão expedita no dia 28/3, né? Então ela passou a ser oficial esse dia. E a gente lembra aqui que tem uma FT aberta, né, que vai ser colocada ainda sem data, né? Ela não tem a data para continuar a validação dela, mas vai ser gerada a versão 19.0.28 e assim a gente vai continuar a validar essa versão. Bom, outro ponto de destaque é o workshop de VT Metodologia da CEPAMP, né, que foi realizado dia 11/4, na segunda-feira, das 14 às 17 horas. Essa apresentação está disponível no YouTube, né, para quem não teve oportunidade de acompanhá-la ao vivo. E nela foi apresentado, então, as conclusões, né, desse ciclo de trabalho 21 e 22 e o fechamento, né, da consulta pública 121, que fechou no dia 10/2, né? Então, lá foi feita uma apresentação sobre todas as consultas públicas recebidas dos agentes e também respondido, né, as principais questões que estavam contidas nesses documentos. E aqui a gente traz, então, o que foi deliberado, né, pela CEPAMP no que tange novas metodologias para entrada ali em janeiro de 2023. Né? Então, vai ser o emprego do PAR-PA para a geração de cenários hidrológicos no New Wave, no GVASP do DECOMP. Lembrando que o DECOMP também fica habilitado para ler esses cortes, essas dimensões de cortes a mais que vêm, né, do New Wave. O critério de parada do New Wave foi de 3 iterações sucessivas com o delta do ZINF abaixo de 0,2 para 6 iterações sucessivas com o delta do ZINF abaixo de 0,1. Então, é um critério mais apertado que agora a gente tem no New Wave, né? E, por fim, a alteração dos parâmetros da versão a risco, né? Do parâmetro atual, que é 50/35, a gente está migrando para o 25/35. O relatório referente ao fechamento da consulta pública, a gente está ajustando os últimos detalhes e será disponibilizado na próxima semana.
E qualquer dúvida que vocês têm sobre no que tange, né, o GT Metodologia, pode ser enviado aqui para o GT, um e-mail para o gtmet.cepamp.cce.org.br. E aqui só uma ressalva, né, para a entrada de informação de preço e operação, será entrada oficial em janeiro de 23, né? No entanto, para o cálculo de garantia física, assim como consta lá na CNP 22, ela pode ser usada, esses aprimoramentos, de forma imediata. O último ponto de destaque que a gente mantém aqui, a gente já trouxe na última apresentação, que é relativo ao acordo operacional EPL-ONS, né, que alguns agentes solicitaram revisão de alguns dados de entrada, que são os agentes Salto Rio Verdinho, Ourinhos, Foz do Rio Claro, Ferreira Gomes e São José. Então, as informações que estarão contidas no hidro.dat a partir do PMO de maio de 22, né, para essas usinas que eu citei, que é a queda líquida aqui, a vazão efetiva também. Aqui são os valores de para, né, como é atualmente aqui no D, e para qual será atualizado lá no hidro.dat. Então, eram essas as meus destaques. Agora eu passo a palavra para o Rodrigo Azambuja. Boa tarde a todos. Obrigado, Fredo. Chegou aqui o comando. Deixa eu só pegar o... Dando sequência aqui, pessoal, na apresentação a gente vai falar um pouco do cenário meteorológico associado ao comportamento dessa primeira metade do mês de abril. Inicialmente aqui a gente fala um pouco das chuvas verificadas nas 2 primeiras semanas operativas, que como comumente a gente mostra, à esquerda são mapas de precipitação acumulada e o segundo mapa são de anomalia, o quanto essas chuvas estão acima ou a média histórica para esse período. Lembrando aqui que o tom de cor quente indica chuvas abaixo da média histórica, o tom de cor fria acima da média histórica, e acima é a primeira semana, abaixo é a primeira semana nos mapas acima e dos mapas abaixo a segunda semana operativa. A gente chama atenção aqui inicialmente para as chuvas durante a primeira semana, os maiores volumes ficaram concentrados mais na metade norte do país, beneficiando principalmente aqui as bacias ao longo do rio Tapajós, também Teles Pires, e alguns trechos do Alto Tocantins e bacia do rio Xingu. Também tivemos algumas chuvas beneficiando a bacia do rio Madeira. No centro-sul tivemos chuvas aqui, quando a gente vê o mapa de anomalia, a gente vê que são chuvas praticamente dentro da média histórica. E agora, refletindo aqui em termos quantitativos, o que foi previsto na revisão 0 para essa primeira semana e o que foi efetivamente verificado, a gente traz no gráfico à direita. Lembrando que em amarelo é o que foi previsto para essa semana, em azul é uma revisão. A gente nota que, em termos espaciais, a previsão foi bem assertiva, maiores volumes em determinadas bacias. Tivemos aqui algumas diferenças, reduzindo os volumes de chuva, principalmente aqui no Iguaçu, e aumentando na bacia do Rio Grande. Quanto à semana 2, aqui a gente já traz para essa semana, fica bem claro aqui a ausência de chuvas na região sudeste, central do país, chuvas ou no extremo norte, e tivemos chuvas também beneficiando as principais bacias do submercado sul. A gente apontou aqui, deixou indicado no mapa de anomalia elipse em azul, deixando claro esses volumes acima do que a gente espera para esse período em termos de acumulados históricos. E quando a gente rebate novamente em termos quantitativos no gráfico à direita, a gente trouxe aqui o que já foi visto para essa segunda semana na revisão 1, pela linha amarela, em azul o que foi efetivamente verificado. A gente nota novamente que, em termos espaciais, a previsão bem assertiva, mas em termos de volume, a gente nota que os volumes nas principais bacias do submercado sul ficaram acima do que foi previsto oficialmente. Rebatendo essas informações em termos de IENA, para cada um dos submercados aqui, considerando a revisão 0 e revisão 1, aqui a linha cinza indica o que foi projetado no revisão 0 para cada uma das semanas do mês de abril em cada um dos submercados, norte, nordeste, sul, sudeste, e a linha laranja que indica a revisão 1, referente a esse mesmo mês. O que a gente aponta aqui é que os submercados sudeste e norte tiveram uma redução na expectativa da IENA para o mês, sudeste aqui com valores próximos a 1 giga, vindo abaixo do que foi previsto oficialmente na revisão 0, cerca de 2%, e 1,7% no norte. E quanto ao nordeste, tivemos um acréscimo, diferenças marginais do que foram
foi projetado na revisão 0, mas um acréscimo de 43% para 49%. E o acréscimo mais significativo foi no Submercado Sul, que passou de 97% para 140% do MLT esperado para o mês. Em termos totais aqui para o mês de abril, o acréscimo foi de 2,8 gigawatts médios. A gente aponta aqui um dos destaques, o acréscimo na semana 3, essa semana 3, que a partir da revisão 1, essa semana operativa, a segunda semana do horizonte do SMAP, já passou a ser prevista pelo modelo chuva-vazão, uma previsão física, considerando já a chuva prevista, ante ao Previvas, que estava sendo indicado esse valor indicado pela linha cinza. Ou seja, na semana 3 teve um acréscimo de 3,4 gigawatts médios. E agora trazendo aqui a chuva prevista para semanas 3 e 4, conforme projetado pela revisão 2, aqui previsto para a semana 3, muito semelhante à semana anterior, chuvas maiores volumes deslocados no extremo norte ou no sul do país, e para a semana 4 esse cenário de chuvas reduzidas nas principais bacias do Ricim, com exceção talvez aqui de trecho do Baixo Xingu, Tocantins e Telespires e aqui no Rio Tapajós. A gente chama atenção para este gráfico da semana 3, aqui a gente trouxe o que foi previsto na revisão 1 para cada uma das bacias, e em azul a revisão 2. A gente nota novamente o comportamento espacial de distribuição das chuvas bem semelhante ao que a previsão anterior indicava, mas com uma tendência de acréscimo dos volumes novamente nas principais bacias do Submercado Sul, Iguaçu e Bacia do Rio Uruguai. E aqui para a semana 4, lembrando que esse pontilhado é a média histórica para esse período, a gente bem associado ao que o mapa visualmente nos indica, chuvas reduzidas nas principais bacias do Sim, com exceção talvez aqui de chuvas dentro da normalidade no trecho aqui de Balbina, Jari e Curuaúna. Novamente rebatendo essas informações a partir dessa revisão 2 em termos de ENA, aqui a gente acrescentou aqui uma linha verde que indica a revisão 2, e a gente aponta aqui que no caso, com exceção do Submercado Norte, todos os demais indicaram um acréscimo na expectativa de ENA. A do Sudeste foi praticamente o mesmo valor, mas o Nordeste apresentou um acréscimo de quase 1 giga de expectativa, e o Sul, dado esse cenário de aumento nessa perspectiva de chuvas, principalmente na segunda semana do SMAP, e também no valor novamente revisto para essa semana 3, a gente indica esse crescimento aqui, a expectativa que antes uma revisão 1 indicava 140% da MLT para o mês, passou para 189% da MLT para o mês de abril, um acréscimo aqui de 3,2 gigawatts médios diários, e a gente aponta aqui novamente como destaque a semana 3, vindo com 7,1 giga do que a revisão anterior indicava. E aqui, como normalmente a gente apresenta, a gente trouxe aqui uma expectativa para o mês de abril projetada pela revisão 2, esses valores que a gente indicou anteriormente, indicado pela linha azul clara, só que aqui a gente terá também uma retrospectiva dos valores mensais verificados ao longo de 2022, nosso ano corrente, indicado pela linha laranja, e para a gente tomar como referência, a gente traz aqui também a nossa MLT, nossa linha azul mais escura, é o mínimo do nosso histórico entre 31 e 2021, indicado pela linha amarelo, mínimo histórico mensal já verificado. E para tomar como referência, a gente traz aqui em cinza o valor imediatamente verificado em termos mensais no ano anterior, 2021. A gente aponta aqui o primeiro trimestre do Submercado Norte com esses valores bem acima da MLT, vindo bem acima dessa linha azul, uma tendência de decréscimo entre o mês de março e abril, diferente do que a MLT indica, que normalmente para abril ela indica um sentido de crescimento, mas pela revisão 2 ainda indicando valor acima da MLT com 105%. Caso esse cenário se configure, será o 36º melhor abril para o norte no histórico. Para o Nordeste, primeira parte da informação bem semelhante com relação ao norte, vindo acima da MLT, valores que chegaram a 155% da média histórica no mês de fevereiro, mas já indicando uma queda aqui no mês anterior, em termos de megawatt médio. A gente relembra aqui que esses valores, o eixo Y aqui nos indica em megawatt médio, mas aqui a gente deixa anotado nos marcadores aqui em termos percentuais já em relação à média histórica. E aqui para abril, essa queda aqui já mais significativa, com essa expectativa da revisão 2 de 58% da MLT no Nordeste. Caso isso se configure, será o 19º pior abril para o Nordeste no histórico.
Para o sul, a gente vem de um cenário bem ruim desde os últimos meses de 2021, bem como já fica indicado aqui na linha cinza. Esse cenário se manteve no primeiro bimestre de 2022, mas com a tendência de acréscimo já a partir de março, ocupando valor já próximo à MLT e já vindo acima do que a gente verificou no ano anterior. E a gente relembra aqui que o nosso início, janeiro, fevereiro de 2021, foi muito acima, foi muito otimista aqui em termos de afluências de iena aqui para o Supermercado Sul. E seguindo essa tendência aqui, o nosso mês de abril, dado esse cenário de chuvas que a gente destacou ali, principalmente na segunda e terceira semana operativa, essa revisão 2 vindo com 189% da MLT, caso isso se configure, o mês de abril será o sexto melhor do histórico para o Supermercado Sul. E aqui para o Sudeste, primeiro bimestre vindo acima da MLT, para o mês de março já teve essa queda com valores próximos a 76%, bem semelhante no mês de abril com o nosso abril de 2021. E aqui a revisão 2 para o mês de abril indica essa tendência de redução, bem como a média histórica indica para o período, com 73% da MLT, vindo ainda acima da nossa linha cinza. A gente lembra aqui que a partir chega alguns meses aqui do período seco, que são o nosso pior sudeste do histórico aqui nos meses de junho até setembro. Uma outra perspectiva desses valores de iena visto na revisão 2, agora a gente traz aqui em termos de SIM. Deixa eu só retornar aqui rapidamente, esqueci de passar essa informação. Aqui a gente falou de cada um dos mercados, mas para o SIM, essa revisão 2 indica 87% da MLT, valores próximos a 87, aproximadamente 87 gigawatts médios para o mês de abril. E caso se configure, esse será o 23º pior mês de abril no SIM do histórico. Agora sim, rebatendo essas informações acumuladas desde o mês de outubro de 2021, aqui a gente traz ranqueado para o SIM em termos de iena, desde o nosso início do nosso histórico até o nosso ano vigente, considerando aqui abril de 21, outubro de 2021 até a nossa revisão 2 de abril de 22, ranqueados aqui em termos de iena para esse acumulado desses meses. O que a gente chama atenção aqui é que o nosso período no ano anterior, a gente estava nessa mesma janela, no nosso segundo pior do histórico, vindo cerca de 27 gigawatts médios abaixo de uma média histórica para esse período, essa média histórica compreendendo 31 a 2020. E o nosso ano vigente, nosso ano corrente aqui indicado em verde, vindo ligeiramente acima dessa média, com 101% da MLT, cerca de 1 giga acima desse período, e ainda do lado dos maiores do histórico, ocupando o 41º melhor do histórico, nosso outubro de 21 a abril de 22. Agora aqui passando para uma perspectiva aqui de previsão para o restante dessa segunda metade do mês de outubro. Aqui a gente traz a previsão do modelo GFS, a média de 31 cenários, ou seja, cada uma desses mapas aqui contemplam 31 previsões, inicializadas a 0T de hoje, dia 13, e a gente traz aqui acumulados até 15 dias à frente, 3, 5, 7, 10 e até 15 dias à frente. O que fica bem evidente pelos mapas, né, que a gente espera aqui, pelo menos até o próximo 10º dia de horizonte, uma ausência de chuvas significativas na maior parte do centro-sul do país, bem como a previsão da semana 4 já estava nos indicando, chuva bem, praticamente ausência de chuvas nas principais bacias do sul aqui, até 7 dias à frente. E aqui no 15º, acumulando 15 dias de previsão, naturalmente acaba tendo alguns acumulados de chuva, mas fica bem claro aqui que dentro desse horizonte que pega dia 14 até o dia 28, ou seja, pega a maior parte também da quinta semana operativa do mês de abril, lembrando que no mês de abril a gente vai ter 5 semanas operativas, um cenário de chuvas reduzidas para essa segunda metade do mês. Os maiores volumes, fica bem claro aqui que devem ficar acumulados na metade norte do país, beneficiando aqui principalmente as bacias do rio Tapajós, Teles Pires e a parte do Baixo Xingu e Tocantins. E aqui rebatendo essas informações em termos quantitativos, a gente traz aqui para as semanas 3 e 4, o que foi projetado anteriormente na revisão 2 para a semana 3, e aqui à direita para a semana 4, pela linha amarela. E aqui uma revisão, considerando que foi previsto, foi verificado aqui até
até ontem, uma nova previsão atualizada do PMédia para até o término da quarta semana operativa. O que fica bem evidente é que para essa semana 4, os volumes, embora não tenham sido, a previsão atual indica que até a próxima sexta-feira deva performar abaixo do que foi previsto anteriormente para o Uruguai e outras bacias do Mercado Sul. As chuvas do Iguaçu foram bem expressivas, já eram esperados volumes significativos e elas devem fechar inclusive acima do que foi previsto lá na quinta-feira anterior. E o destaque positivo fora esse do Iguaçu, também beneficiando as chuvas, aparentemente os maiores volumes acabaram deslocados mais para o norte do centro-sul do país, beneficiando não só o Submercado Sul, mas também algumas bacias do Sudeste, como o trecho do Baixo Paraná, beneficiando aqui Itaipu, bacia do Rio Paranapanema. E para a semana 4, já era previsto chuvas reduzidas, como a gente falou anteriormente aqui, como a gente vê em amarelo, e uma atualização dessa previsão pela linha azul deixa ainda indicada a manutenção desse cenário de chuvas reduzidas para essa quarta semana operativa do mês de abril de 2022. E aqui falando a respeito, antes de passar a palavra para a gente seguir na parte da carga, aqui a gente vai falar um pouco das temperaturas, o que foi verificado nessas primeiras 2 semanas do mês de abril. Aqui, como normalmente a gente mostra, a gente traz aqui anomalias de temperatura mínima e máxima, à esquerda para a primeira semana 1, à direita para a semana 2, que chamando a atenção principalmente em termos de temperatura máxima, né? A gente fica bem claro aqui, a gente percebe um dipolo nessa primeira semana operativa do mês de abril, do dia 26 de março até dia 1º de abril, com essas temperaturas máximas indo abaixo da média histórica nessa área delimitada pela elipse, pegando aqui trechos da região centro-oeste, principalmente o Mercado Sul, e nesse trecho elas vindo acima da média histórica. A gente relembra aqui que para esses 2 períodos, essa primeira metade do mês, tivemos episódios de passagem de frente fria, né, impactando tanto o Mercado Sul quanto algumas capitais do Sudeste, mais ao sul, como por exemplo a cidade de São Paulo. Aí dentro da semana nós acabávamos tendo temperaturas reduzidas e elevadas em termos médios, as máximas acabaram aparecendo, dando valores acima da normalidade neste trecho. Quando a gente salta para a semana 3, a gente aponta aqui que na semana 2, perdão, a gente nota que o Sul manteve ainda temperaturas abaixo da média histórica, em termos de temperatura máxima, mas para essa grande área central ela manteve em termos médios semanais, deixando bem claro, a gente está falando aqui de valores médios semanais, acima da média histórica. E aqui, por fim, a gente traz aqui um gráfico que a gente atualiza diariamente no boletim do Informa CCE. Aqui a gente traz, em termos diários, os valores mínimos, máximos previstos, e também o índice de calor, calculado aqui a partir de umidade relativa e a temperatura do ar. E aqui a gente traz os principais centros consumidores de cada um dos submercados. E a gente chama aqui a atenção para o... aqui é a nossa semana corrente, próxima, bem como a gente tem uma expectativa de um avanço de um sistema frontal que causou algumas chuvas significativas no sul do país ontem, nos últimos 2 dias. Ela deve avançar nos próximos dias e causar essa redução das temperaturas aqui em São Paulo para a nossa próxima semana operativa. A semana 4 a gente espera aí uma redução das temperaturas, bem como a gente indica aqui um compilado em termos semanais, o quanto as máximas e mínimas devem se comportar de uma semana para outra, ou seja, indicando essa queda tanto no sul quanto nos principais capitais do Sudeste. Aqui a gente pode apontar São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, para dar continuidade na apresentação, eu vou passar a palavra agora para a Geisa. Só um minuto aqui. Apareceu na tua tela permissão de apresentador? Ainda não. Não? Eu acho que já está sim, Geisa. Se você Já quiser tá? tentar colocar o pointer, acho que apareceu aí até Já apareceu o rapidinho. pointer aí já? Não, agora não Eu está marquei aparecendo. ponteiro a laser. Ah, Apareceu tá, agora? agora tá certo. Tá certo. Tá. Eu vou falar agora do acompanhamento da carga e falar também da primeira revisão quadrimestral do plano, tá? Falando do comportamento da carga para abril de 2022, iniciando pelo SIM, o que se pode
observar, considerando o, o PMO original de abril de 2022, houve uma, considerando a segunda revisão, houve uma redução em relação ao PMO original. Isso se deu essencialmente devido a alguns fatores, os fatores meteorológicos, porque você tem a região submercado, sudeste centro-oeste com temperaturas mais baixas e um aumento de conforto térmico. Então, tende-se a se demandar menos carga. É importante observar também que nessas previsões já estão considerados os feriados que ocorrem em abril. Com relação ao sul, a maior entrada de frentes frias, principalmente em Porto Alegre, e chuvas nas capitais também foram motivadores dessa redução de carga na primeira revisão. Observando a relação da primeira revisão com a segunda revisão, se houve uma redução da carga, porque essencialmente na primeira revisão os supermercados Sudeste e Centro-Oeste, que demanda muita carga e é responsável por boa parte da carga do SIM, tinha uma expectativa de temperaturas mais altas do que foram efetivamente realizadas. Tá? Considerando ainda a segunda revisão, devido ao aumento do conforto térmico, todas as questões meteorológicas, aumento de chuvas no submercado norte e nordeste, se atualizou as projeções para as próximas 4 semanas do PMO, a menor, reduzindo a carga para a terceira, quarta, quinta e sexta semana. Falando agora da carga por submercado, com relação ao PMO de abril, a segunda revisão para o Sudeste, você tem um pequeno aumento dessa previsão, tá, para o submercado Sudeste. Mas quando você compara com a primeira revisão, você tem uma forte redução. Essa forte redução está associada com o fato de, na primeira revisão, a expectativa de temperaturas serem mais altas do que as efetivamente realizadas. Então, se espera, né, que para as próximas semanas também para esse submercado se tenha temperaturas mais amenas. Então a previsão foi revista e a gente pode observar que foi revista para um patamar muito próximo da previsão original do PMO, tá? Inclusive as previsões semanais que foram revistas, tá? Quando se olha a carga de abril de 2022, a previsão, né, essa nova previsão da carga de abril de 2022 com relação a abril de 2021, se observa um aumento de 5,2% na carga, que equivale a 2.064 megawatts médios. E o aumento da carga no submercado Sudeste, Centro-Oeste, está bastante associado à volta das atividades presenciais, a melhora da situação pandêmica que propiciou a volta das atividades presenciais e maior movimento no setor de comércio e serviços. Para o submercado sul, a segunda revisão do PMO apresenta uma redução da carga, tanto com relação à primeira revisão, quanto com relação ao PMO original. Isso se dá essencialmente devido à entrada de diversas frentes frias no submercado sul, principalmente nas capitais, e chuvas em Florianópolis e em Curitiba. Com isso, como a expectativa é que esse comportamento meteorológico ele se mantenha, para as próximas 3 semanas, a carga foi revista a menor. Quando se olha a carga projetada em abril de 2022 com relação a abril de 2021, se tem uma queda de 1,7% nessa carga. E isso
tem uma componente importante, que é a componente meteorológica, a componente econômica, ela tem um valor importante, mas nesse caso, a componente meteorológica, ela está sobrepassando a componente econômica, que seria essencialmente relacionada à volta das atividades presenciais. Mas como as expectativas meteorológicas são de uma temperatura mais amena do que a esperada e entrada de muitas frentes frias, quando relacionado com o histórico, se tem uma queda da carga para esse submercado. Com relação ao submercado Nordeste, a previsão do PMO, a segunda revisão do PMO com relação à primeira revisão, manteve certa estabilidade. A redução de carga foi muito pequena, se eu não me engano, foram 38 megawatts médios. E o motivo da redução da previsão de carga do PMO de abril original em relação à primeira e à segunda revisão se dá essencialmente por uma maior precipitação total nas capitais do Nordeste. E é isso propicia uma redução de carga. Com relação à atualização da previsão da carga para as próximas semanas, quando comparada com a primeira revisão, não houve necessidade de redução da carga. Espera-se que a carga esteja em patamar semelhante ao da primeira revisão. Ao passo que, quando se compara a primeira revisão com o PMO original, tem uma expectativa de redução da carga nas próximas 4 semanas, muito associada com a questão do aumento maior de precipitações totais. Com relação a abril de 2021, a carga de abril de 2022 ela está estável. Você tem um aumento de 0,4% na carga, o que equivale essencialmente a 41 megawatts médios. Com relação ao submercado norte, para as duas, tanto para a primeira revisão quanto para a segunda revisão, em relação ao PMO original, se tem uma redução de carga. Do PMO original para a primeira revisão, essa redução de carga ela se dá essencialmente devido à saída na primeira semana de um consumidor livre. Ele parou de demandar energia em parte da semana, então houve uma redução. E a expectativa é que ele voltasse a demandar carga de energia, e isso ocorreu, mas mesmo assim se tem uma redução pequena, se não me engano são próximo dos 40 megawatts médios da primeira revisão para a segunda revisão, e isso está associado essencialmente a questões meteorológicas, que é chuvas nas capitais do norte. Tá? Com isso, como esse comportamento meteorológico espera que se mantenha para as próximas 2 semanas, a revisão foram revistas as cargas para a semana 3 e a semana 4, e para a semana 5 a previsão original foi mantida. Com relação a abril de 2021, quando se olha abril de 2022, se tem uma redução de carga de 5,5%, que equivale a 333 megawatts médios. Isso se dá essencialmente à saída de um consumidor livre. Aqui eu estou apresentando um resumo das projeções de carga. A linha em cinza é a projeção do Plan para 2022. Essa linha pontilhada em azul são as projeções para 2022 da primeira revisão quadrimestral. A linha em vermelho é o PMO já realizado e o estimado para abril e maio. E aí amarelo em verde são as previsões, são as cargas de 2020 e 2022. Quando se observa, falando um pouco aqui já da revisão quadrimestral, que é o que eu vou, da primeira revisão quadrimestral, que eu vou falar mais adiante, quando se observa a carga de 2022, considerando o Plan
e a primeira revisão quadrimestral se ajustou a previsão de carga a menor, reduziu-se a previsão de carga para 2022 em aproximadamente 635 megawatts médios, e isso equivale a uma queda no crescimento da carga. No plano, o crescimento da carga para 2022, comparado com 2021, estava estimado em 2,7, e na primeira revisão quadrimestral, devido a questões econômicas, diversas incertezas econômicas que eu vou pontuar à frente, o crescimento da carga passou para 1,8%. Quando se olha o crescimento da carga de 2020, de 2022, do primeiro quadrimestre de 2022 com o primeiro quadrimestre de 2021, se espera um crescimento de 1,1%. Como 3 meses desse quadrimestre são verificados, o que se espera efetivamente é que o crescimento da carga esteja próximo desse patamar, e é relevante efetivamente a volta das atividades presenciais para esse crescimento de carga. Quando se olha o crescimento, a carga em abril, que essa aqui está do PMO, estimado para o PMO, tá? Que é 10,5 gigawatts médios, com relação à carga prevista na primeira revisão quadrimestral, para abril de 2022, se tem uma diferença de 1,4%, ou seja, a carga prevista, a carga que está sendo estimada no PMO, ela é inferior em 1,4% ao que está sendo previsto na primeira revisão quadrimestral. Vou falar agora das premissas e alguns resultados da primeira revisão quadrimestral. O primeiro passo para efetuar a primeira revisão quadrimestral é a definição do cenário econômico, as premissas econômicas de curto e longo prazo. As premissas de curto prazo, elas essencialmente determinam qual a taxa de crescimento do PIB será utilizada nos anos de 2021 e 2022, e as premissas de longo prazo, elas servem de base para definição das taxas de crescimento do PIB de 2023 em diante. Tá? No curto prazo, que a gente que tem como premissa é de uma elevada incerteza, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. No ambiente externo, a incerteza está essencialmente ligada ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ele tende a pressionar a inflação, porque ele está muito associado ao aumento de preços de insumos, então tende a pressionar a inflação, uma inflação que no curto prazo é uma inflação elevada e persistente, que exige, né, do governo, do Banco Central, uma política monetária mais restritiva e que impacta necessariamente negativamente, né, na atividade econômica. Mais fortemente no ano de 2022, mas ainda se carrega um reflexo no ano de 2023. Dentro desse ambiente de curto prazo, você tem, e se verifica realmente no mercado de trabalho, uma recuperação, ainda que não tão rápida como se esperava, né, na taxa, uma melhoria da taxa de desocupação, ainda que ela ainda esteja elevada. Então, espera-se que esse comportamento no curto prazo, e a indústria ela segue sendo impactada pelos gargalos na cadeia de suprimento e pelos gargalos logísticos também, e nos preços dos insumos. Então, dentro desse contexto de curto prazo, a previsão do PIB para 2022 ela foi reduzida de 1,3 no plano para 0,6 na primeira revisão quadrimestral. E para 2023, como se ainda carrega um pouco dessas incertezas e desse ambiente econômico para o ano de 2023,
a previsão de PIB foi reduzida de 2,2 para 1,9. Dentro das premissas de curto prazo, que aí definem as previsões de PIB, né, taxas de PIB consideradas para 2024 em diante, o que se espera é que se esteja dentro em um contexto macroeconômico de maior estabilidade, com a demanda interna mais dinâmica e também um ambiente onde os agentes tenham mais confiança, porque o que se observa dentro das premissas de curto prazo também é que se está num ambiente onde os agentes econômicos, a confiança dos agentes econômicos, que são determinados por indicadores do FGV, você vê uma queda da confiança em quase todos os setores. E no longo prazo espera-se que essa confiança ela seja maior, você tem um ambiente de mais estabilidade para atrair investimentos, principalmente investimentos em infraestrutura, e que isso tenha efeitos na competitividade do país. Com relação ao setor de commodity especificamente, se espera, né, que o Brasil ele mantenha sua competitividade e posicionamento internacional. Obviamente, os cenários concebidos, eles têm riscos associados. E os riscos associados estão ligados com a própria evolução da pandemia, que se espera que ela siga melhorando, mas pode surgir uma variante e todo esse contexto mudar. Como vai se comportar a evolução do conflito da Rússia com a Ucrânia, se vai se prolongar muito tempo ou não, e também como o país vai encaminhar questões fiscais, a dinâmica inflacionária e toda a incerteza do ambiente político e econômico. Tá? Esses são os riscos. Dando um contexto de como o crescimento da carga tem ocorrido nos últimos 15 anos, o que a gente observa é que, sim, de 2010 até 2015, a carga ela crescia em torno de 3,6% ao ano. De 2015 até 2018, a carga ela cresceu a taxas muito pequenas, quase cresceu de lado, voltando a crescer no ano de 2019. Então, de 2015 a 2019, a carga cresceu em torno de 1,2%. A tendência para 2020 era que a carga seguisse crescendo a taxas melhores do que no período 2015 e 2018. No entanto, surgiu a pandemia de Covid, e aí a atividade econômica ela recuou significativamente devido à questão das medidas de isolamento e redução de atividades presenciais. Então, isso teve um impacto muito grande na atividade econômica e no PIB, que, consequentemente, impactou e interrompeu essa tendência de crescimento da carga no ano de 2020. Para o ano de 2021, já teve uma volta de crescimento da carga e espera-se que para 2022 e 2026 a taxa de crescimento da carga ela esteja em patamares semelhantes ao do período 2010-2015, crescendo em torno de 3,1% ao ano. Fazendo uma comparação entre a carga prevista no Plan e na primeira revisão quadrimestral, plano de 2022 a 2026, o que se observa para 2022, essencialmente, é uma queda de 635 megawatts médios na carga prevista, e essa queda, em menor medida, ela é carregada para os 10 demais anos do planejamento. Tá? É importante observar que o PIB médio desse período de 2022 e 2026 é 2%, e o crescimento da carga seria, em média, como apresentado no slide anterior, 3,1%. Quando se olha os subsistemas,
quando se olha os subsistemas, é interessante observar um ponto especial. Apesar de, para todos os subsistemas, a carga cair no ano de 2022 com maior força, para o subsistema norte, o que se observa, vou mostrar o gráfico mais adiante, que fica mais claro, se observa um movimento de 2023, 2024, de aumento da carga em relação ao plan. Então, na primeira revisão quadrimestral, diferente de para todos os outros subsistemas, no subsistema norte, a carga, ela de 2023 a 2024, é maior do que no plan. E isso se dá essencialmente devido à volta de um consumidor, à volta do alumínio. Na verdade, o alumínio ele volta no fim de 2022 e a sua carga volta completamente em 2023. Então, nos gráficos que eu vou mostrar mais à frente, pode ser visto que a carga para todos os anos da primeira revisão quadrimestral para o norte é superior na primeira revisão quadrimestral é superior à do plan. Que são esses gráficos. Eu começo, na verdade, com um gráfico mostrando o comportamento do SIM, tá? Comparando a primeira revisão quadrimestral com o plan. Para o SIM, como eu mencionei, o crescimento médio do PIB é 2% para todos os cenários, né? Para todos os submercados, e a carga é de 3,1% o crescimento. A gente pode observar que a maior queda de crescimento da carga ocorre no ano de 2022, exatamente devido às premissas de curto prazo que foram estabelecidas. Tá? No ano de 2023, ainda se carrega um pouquinho dessa queda de carga devido às premissas econômicas, tá? Mas quando se olha de 2024 em diante, a queda a queda de crescimento já não é tão expressiva. Tá? Deixa eu passar agora para... esse gráfico aqui é um gráfico interessante, porque na linha azul eu tenho a carga do plan, tá? Para 2022, para o SIM, e a linha em amarelo é a carga da primeira revisão quadrimestral. Então, se mostra que tem a queda mais forte da carga de janeiro de 2022 até março, que são dados que já são realizados, tá, efetivamente. E você tem quedas mais suaves a partir de abril de 2022. Tá? Quando se olha o submercado sudeste, o que se pode observar, tal qual para o SIM, as maiores quedas de taxa de crescimento estão em 2022 e 2023. Você tem uma queda de 2,2 para 1,5 em 2023 e de 3,2 para 3 em 2023. E para os demais anos, a taxa de crescimento ela é praticamente a mesma, resultando em um crescimento da carga média do período de 2,7. Com relação ao sul, também 2020 é o mesmo comportamento, 2022, 2023 tem a maior queda de crescimento da carga, depois a carga volta a crescer a taxas semelhantes do plano. E para o período como um todo, o crescimento médio é de 3%. Quando se olha o Nordeste, o comportamento é análogo. A única diferença é que em 2023 o impacto na carga é um pouco maior, no crescimento da carga é um pouco maior do que nos demais subsistemas. E para o norte, como se pode observar, a carga no plan, ela está, na primeira revisão quadrimestral, ela está maior que a carga do plan, exatamente pela volta do alumínio no fim de 2023, no fim de 2022, e a volta total dele em 2023. Então, isso inverteu a relação
da primeira revisão quadrimestral com a do Plan. Eu acho que sobre o acompanhamento da carga e a primeira revisão quadrimestral, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado, Geisa. Obrigado, Zambuja. Obrigado, Fredo. Dando sequência aqui, então, para a apresentação, só pegar o pointer aqui. Pronto, beleza. Bom, em relação à previsibilidade para o cálculo do PLD, né, esse mês está bem tranquilo, né, a gente não tem nenhum slide ali para apresentar em termos de alguma restrição que seja diferente em relação à previsibilidade da resolução CNPE 22/2021. A gente só traz aqui, né, a questão dos calendários, né, então, em relação, né, à antecedência não inferior ao mês PMO, em que serão implementadas, indicamos, né, que para o PMO de maio, né, então, todos os documentos tinham que ser divulgados até o dia 29 de março de 2022, e agora, né, em relação ao PMO de junho para o PMO de junho de 2022, a data limite, né, é dia 27 de abril de 2022, uma vez, né, quando, né, claro que é quando para os casos, né, que as alterações dos dados de entrada no decorrer de correção de erros ou de atualização com calendário pré-definido, né, conforme a regulação da ANEEL. Beleza. Bom, a gente já passa, então, aqui só para relembrar, né, o histórico do PLD. Então, a gente traz aqui ainda todos os anos de 2020 até 2021 aqui em base anual. 2021 ainda na abertura mensal, né? Então, a gente teve a redução do PLD aqui até março de 2021, depois uma elevação, né, com as piores zenas do histórico, ficando ali basicamente 3 meses quase no teto, e depois reduzindo aí, principalmente dado a entrada ali do período úmido, em um momento conforme esperado, mas com volume bem positivo, né, principalmente no submercado norte, nordeste, e também, né, em alguns meses para o submercado sudeste, ultrapassando a MLT. Então, em janeiro, a gente mantém aí, desde fevereiro, o valor médio mensal no piso, né, e abril continua, aí para as 2 primeiras semanas de abril, mantendo essa característica de valores do PLD no piso. Quando a gente abre em aspectos horários, né, o comportamento é o mesmo que o anterior, né? Só que é aberto hora a hora aqui. Então, desde 2021, a gente tem esse comportamento agora aberto aqui na hora a hora. A gente tem esse momento aqui no qual a gente teve o PLD ultrapassando o PLD máximo horário, né? Então, ele acabou ficando mais flat aqui para o mercado sudeste. Em relação aqui, como a gente já indicou, outubro, né? Voltou a reduzir o preço e estamos no piso, né, que basicamente desde início de fevereiro, mantendo o valor sempre no piso regulatório. O sul bem semelhante, né, ao mercado sudeste. O nordeste, né, ele teve menos momentos ali atingindo o PLD máximo horário, né, então acabou que ele ficou com uma curva mais oscilatória aqui, e menos tempo ficando uma curva flat. Mas o comportamento aqui ao final bem semelhante, né? Aqui só a diferença que aqui já desde meados de janeiro, a gente já não verifica o PLD saindo do piso. No norte, desde início de janeiro aqui, né? Se mantém no piso. E ele acompanhou o sudeste e o sul em relação à aplicação do PLD máximo horário aqui no período ali de agosto e setembro. Em relação à função de custo futuro do modelo Decomp para abril, né, a gente teve, desde a revisão, do encontro, né, do primeiro encontro de abril, a gente teve a revisão 2 e a revisão 1 e a revisão 2, ou seja, a segunda semana e a terceira semana operativa de abril, no qual a gente teve, né, uma movimentação ligeira aqui, né, basicamente uma redução de 4% na função de custo futuro, lembrando que eles estão abaixo aqui do
do PLD mínimo, então, mais no intuito aqui de trazer o comportamento da função de custo futuro sem aplicar limitação. E da segunda para a terceira semana, aí sim a gente teve uma queda mais acentuada, né? Na primeira semana, na primeira para a segunda semana, a gente teve uma redução aqui, principalmente no passo de vazões, né, influenciada ali pela melhora da região sul, que eu acho que, se eu não me engano, a Zambuja já mostrou, né, uma elevação para 140% aqui nessa primeira semana, da primeira para a segunda semana, e na segunda para a terceira, né, uma elevação também expressiva ali da região sul, se eu não me engano, indo para algo em torno de 170%. Né? Então, e era justamente, né, a região que a gente estava com um cenário mais pessimista aí já há um longo tempo. Em relação aos outros passos, né, armazenamento bem lateral, e que a gente chama atenção, né, o passo de carga aqui, né, que ele teve um impacto positivo, um aumento na carga, como a Geisa comentou, né, para a segunda semana ele foi uma elevação, mas na terceira semana ele reduziu aqui, também teve um impacto, saindo aí de, basicamente, uma redução de R$ 10 por megawatt-hora. Então, foram os passos mais significativos. Aqui a gente traz a abertura, né, primeiramente a gente traz aqui a curva oferta-demanda aqui da semana 3, né, então só para a gente dar uma olhada aqui no comportamento, né, então a gente tem inflexibilidade térmica, flexibilidade hidráulica, as usinas não despachadas individualmente do mercado sudeste e do mercado sul, a importação proveniente ali do mercado norte e nordeste a custo zero, né, e o custo, né, aqui em torno de R$ 6 por megawatt-hora, cruzando o eixo da carga desses dois mercados. E todas as térmicas, né, após, né, o valor da água. Em termos do Nordeste e do Norte, aí sim, as usinas não simuladas, inflexibilidade térmica, inflexibilidade hidráulica, a carga em zero e também a carga mais exportação do Sudeste, mantendo ali o valor em zero, né? Ou seja, todas as térmicas também, que não são flexíveis, ficaram após, né, a função de custo futuro. Em relação ao comportamento da primeira para a segunda e da segunda para a terceira, em termos de armazenamento, no SIM foram variações bem pequenas, né, de 0,1% na primeira semana de redução e zero no arredondamento aqui, basicamente uma redução também bem pequena. Em termos de megawatt médio, né, 200 megawatt médio na segunda semana e para a terceira semana 35 megawatts médio de redução em relação à expectativa do modelo, né, de decompte da Cicel que era previsto. Em relação ao comportamento de intercâmbio, né, na segunda semana a gente ainda estava com a característica do norte atingindo o seu limite do envio ao sudeste e do FNS mais FNES também sendo atingido, né, além do FNS. No pesado, médio e leve, né, para todos os patamares dessa semana, a gente tinha essa característica. Para a terceira semana, né, a gente verifica uma alteração aqui em termos do FNS mais FNES no patamar leve. Então, a gente continua com atingimento aqui do norte-sudeste, do FNS mais FNES e do FNS para os patamares pesados e médios, mais o FNS mais FNES. Aqui tem uma folga de em torno de 160, 170 megawatts médios de folga aqui antes de atingir o limite. Então, todos os mercados aqui ficaram com CMO a zero e não foi descolado para o patamar leve. Em termos do CVU, a gente teve atualização, né, do que a gente chama o CVU PMR, né, que seria uma revisão do valor que a gente envia no PMO. Ela começou a vigir a partir da nona semana, do dia 9, e ela vai vigir, né, até o dia 29 aqui. Aí, a partir do dia 30, já entraria ali a revisão, os valores do CVU-PMO com um horizonte aí para o PMO de maio. Bom, a divulgação na CCE ocorreu no dia 6, o que a gente chama atenção aqui, né, que todos os valores aqui de CVU foram reajustados para cima, né, dado o comportamento do combustível, né, das cotações que a gente vai mostrar no próximo slide.
Então, as elevações, né, ficaram aqui em óleo em torno de 9%, gás também, 9, 10, chegando a 11% aqui em alguns casos, e os mais expressivos ficaram nas usinas reajustadas por carvão ali do Nordeste e do Norte. Em relação às cotações, né, que a gente traz a variação de fevereiro para março, do óleo combustível baixo teor de enxofre, carvão mineral importado, o petróleo Brent, que é o indexador de alguns reajustes de usinas a gás, óleo diesel importado, o NYMEX, né, que é a maioria das usinas a gás, tem esse indexador, e o JKM, né, que tem acho que uma única térmica que tem esse indexador referente a ela. E o câmbio aqui, uma redução de 4%, né? Lembrando que para as usinas do quarto leilão em diante, o CVU conjuntural ele é reajustado, considerando, né, um dado da usina, né, que seria um fator de conversão combustível, vezes a cotação do combustível, vezes o câmbio, né? Então, por isso que a gente também adiciona aqui a movimentação, né, a variação do câmbio para indicar, né, que ele compensou, né, parcialmente essa elevação de todas as cotações de combustível, né? Então, só voltando aqui na tabela anterior, né, todos os combustíveis apresentaram elevação, assim como todas as cotações apresentaram elevação. Desculpa, todos os combustíveis não, todos os CVUs das usinas aqui que sofreram reajuste apresentaram elevação, assim como a cotação do combustível sofreu elevação. E as maiores aqui, né, também tem a gás, né, seria Ibirité, que tem o indexador de JKM, e as carvões, e as usinas a carvão, são exatamente aqui, ó, JKM 45% e o carvão 61% de elevação na cotação do combustível, e por isso são as usinas que sofreram os maiores reajustes. E aqui a gente deixa, né, para consulta todo esse histórico e a gente vê, né, um comportamento, tirando aqui o NYMEX, né, que tem meio oscilatório, mas as demais cotações tiveram elevações aí nos últimos, de janeiro para cá, apresentaram elevações nas suas cotações. Só um segundo. Bom, peço desculpas. Dando continuidade aqui, a gente traz então essa tabela, né, que já conhecida, indicando aqui que não temos nenhum despacho antecipado por ordem de mérito para as usinas GNL, né, com despacho antecipado, Santa Cruz Nova, Luiz Arrimelo, né, também conhecido como Linhares, e Porto de Sergipe, todas, né, sem nenhum despacho antecipado por ordem de mérito. Lembrando que Santa Cruz, ela tem um despacho por garantia energética já comandado, né, até o dia 29 de abril, e Luiz Arrimelo, né, Linhares, um despacho por garantia energética já definido até dia 15 de abril de 2022, que é sexta-feira agora. Bom, em relação ao Decomp, era isso que a gente tinha preparado, né? Vou passar a palavra agora para o Cássio, para ele detalhar um pouquinho em relação ali o comportamento do modelo D100 para esses primeiros dias aí de maio, ou, desculpa, de abril. Obrigado, Humberto. Eu ponteiro aqui, então, dando continuidade, a gente vai passar na apresentação dos dados aqui do modelo D100, visto da CCE, e análise do PLD para esse mês de abril. A gente começa aqui com a primeira semana de abril. No nosso último encontro, a gente não tinha essa semana finalizada, então a gente vai rapidamente aqui passar os resultados e o acompanhamento para essa semana. A gente começa inicialmente com o balanço energético do SIM, visto pelo modelo D100 da CCE. A gente traz aqui como os recursos foram alocados durante essa semana, que iniciou no dia 26 e finalizou no dia 1º de abril. Aqui na base nós temos a parcela de geração termoelétrica total, a gente tem toda a parcela aqui inflexível, 5% do total, muito próximo ali à inflexibilidade, né, de 3.543 megawatts médios, parcela das usinas não simuladas individualmente, né, no SIM, 13.819 megawatts médios, e fazendo aqui a modulação conforme a carga, parcela de geração hidráulica com 77% do total médio, aproximadamente 56,7 gigawatts.
Na comparação com os dados encontrados no modelo Decomp, a gente traz os dados aqui atualizados diariamente para o modelo D100, começando com 11, que a gente viu que teve 13,8 GB, abaixo da média dos últimos 5 anos, que para esse mês de abril é de 14,9, 93% na comparação percentual, e a carga de pouco mais de 74 gigawatts médios, ligeiramente acima da carga média considerada no modelo Decomp para essa primeira semana de abril. A gente traz aqui os dados das não simuladas individualmente, separado por fonte para essa semana. Em cada um dos dias aqui a gente destaca o valor médio desse tipo de aproveitamento. E então, PCH a gente tem 1/4 do total, PCT 12% do total, fotovoltaica 10% e a parcela aqui em azul é a parcela eólica com mais de 50% do total médio, 54%. E por fim, a análise aqui, desculpa, a curva do PLD, acoplado nos 4 submercados, no PLD mínimo, no valor aqui de R$ 55,70, e a gente deixa a curva aqui em pontilhado do CMO-CCE, ou seja, os dados de saída do modelo antes da aplicação do limite do PLD mínimo. A gente nota aqui o Sul e o Sudeste praticamente acoplados por volta aqui de R$ 40 por megawatt-hora. Em alguns momentos aqui a gente tem um leve desacoplamento entre submercados, e o Nordeste e o Norte também sempre acoplados com o CMO-CCE igual a R$ 0, com exceção aqui do dia 1º de abril. Agora a gente passa para a segunda semana de abril, semana que iniciou no dia 2 e finalizou na sexta-feira, no dia 8 de abril, trazendo os mesmos dados da semana anterior. Então, parcela de geração termoelétrica total, 3.540, 5% do total médio, não simuladas individualmente, 14.566 megawatts médios, e a parcela de geração hidráulica, 75% do total médio, quase 55 gigawatts médios. A comparação dos dados atualizados, todos a cada rodada do D100, a gente tem parcela de 11 muito próxima do valor considerado no Decomp, que foi de 14.900 megawatts médios, e a carga também muito próxima, mas ligeiramente abaixo, 73 gigawatts médios, contra ali 74,5 considerado para essa semana no modelo Decomp. Trazendo a geração de 11, a gente tem valores ali sempre por volta ali de 13 até 15 mil megawatts médios, com exceção do dia 3 de abril, no domingo, que teve valor mais elevado, de próximo ali a 17 mil megawatts médios. Finalizando aqui, a gente passa nos valores médios para cada um dos aproveitamentos aqui. PCH 25%, pequenas centrais térmicas 12%, fotovoltaica 9% e acima também de 50% a parcela de eólica com quase 7.900 megawatts médios. Novamente a gente traz a curva do PLD agora para essa segunda semana de abril. O PLD acoplado nos 4 submercados, o piso do PLD 55,70, e novamente a gente traz a curva do PLD, a curva do PLD sem aplicação dos limites, né, que seria o CMO-CCE, quase sempre acoplados, o Sudeste e Centro-Oeste com o Sul, e alguns desacoplamentos quando a gente analisa o Norte e o Nordeste, principalmente aqui nos 3 últimos dias da semana. Assim como na semana passada, a gente nota que os valores de CMO-CCE nulos para o Sudeste e Centro-Oeste em 2 momentos da semana, no domingo, que a gente nota que tem sempre uma carga mais baixa, e na segunda-feira, às 3 horas da manhã. Então, a gente, igual no nosso último encontro, a gente traz aqui novamente a curva das gerações flexíveis para essa semana. Então, tem aqui a parcela hidráulica e a parcela de intercâmbio, e destacando aqui os valores mínimos dessas gerações para atendimento ali da carga em cada um dos dias. Então, a gente nota que nos dias úteis, esse valor mínimo ocorre por volta de 3 horas da manhã. O mesmo ainda acontece no sábado e no domingo, por volta das 6 horas da manhã, e os valores aqui destacados desses valores mínimos, a gente nota então que tanto na segunda-feira quanto no domingo a gente teve valores mais baixos, valores mínimos mais baixos em relação aos demais dias, o que explica também esse valor de CMO igual a 0 no Sudeste e Centro-Oeste. Só lembrando que esses dados aqui são com relação aos dados do Sudeste e Centro-Oeste.
E também, isso culminou também no vertimento turbinável, então a gente traz aqui a curva, novamente a curva do PLD, aqui é do Sudeste e Centro-Oeste, e ele, nos momentos que a gente está analisando aqui, ele é igual ao CMO-CCE do Sul, né? A gente nota que em alguns momentos aqui, a gente viu que em alguns momentos eles desacoplam, mas aqui seria mais a carga mais elevada. Então, a gente traz os dados de vertimento turbinável, aqui já passando os dados em megawatt-hora, em megawatt, desculpa. Então, a gente nota que em vários momentos aqui, no domingo, todos esses momentos que o CMO0 foi igual a zero, a gente teve vertimento turbinável no submercado Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e aqui às 3 horas da manhã, o mesmo ocorreu. Aqui tá meio difícil de enxergar, mas também ocorreu às 3 horas da manhã da segunda-feira, no dia 4 de abril. Só lembrando que esses dados de vertimento turbinável são dados que a gente fez por fora, não são dados que são extraídos diretamente do modelo D100. E por fim, a gente traz os resultados da terceira semana de abril, semana corrente. A gente tem os dados do PLD até o DEC do dia de hoje, o DEC do dia 13 de abril. Então, são esses dados que a gente vai passar por enquanto. Parcela de geração termoelétrica, 3.657 megawatts, a geração das usinas não simuladas individualmente aqui, representada na cor amarelo, 12.111, e a geração hidráulica, 78% do total médio até então, 57.453 megawatts médios. Na comparação com os dados extraídos dos demais modelos, aqui a gente compara a parcela de UNZE abaixo para essa semana em relação à média dos últimos 5 anos, 81% na comparação percentual, e a carga já ligeiramente acima na comparação com a carga para essa mesma semana vista pelo modelo Decomp, que foi de 771 megawatts médios. Novamente, a gente traz a parcela de UNS, a gente viu que tem valores reduzidos em relação às semanas anteriores, então aqui a gente traz a curva da geração considerada das não simuladas individualmente no modelo D100, da CCE, e aqui a gente destaca os valores médios diários e aqui na tabela inferior, os valores percentuais de cada uma das gerações. 30% PCH, 14% PCT, fotovoltaica 10% e eólica 46% do total médio. E por fim, a curva do PLD, a gente teve uma redução do CMO-CCE em relação às semanas anteriores. O PLD continua no piso, R$ 55,70 por megawatt-hora, e o PLD aqui, o ICML-CCE, desculpa, ele tem uma curva diferente daquilo que a gente viu nas semanas anteriores, então a gente sempre tem valores próximos a zero quando a gente analisa o Sul e Sudeste, e desacoplamentos entre os 4 supermercados em quase todos os dias. A gente novamente traz aquela curva da semana anterior, trazendo aqui as cargas, a carga líquida, então a geração hidráulica e a geração e o intercâmbio. A gente não tem geração flexível vindo das termoelétricas. Então, os valores mais baixos de carga continuam sendo, para essa semana, nesse momento, às 3 horas da segunda-feira e, sobretudo, ali durante a manhã do domingo. Trazendo os dados de vertimento turbinável, a gente traz novamente essa curva, só destacando aqui que a gente teve no sábado e no domingo vertimento turbinável. Lembrando que o CMO-CCR não chegou a zero em nenhum desses momentos, inclusive aqui no dia 9 de abril. Acontece que, como é feita uma média ponderada, uma média simples, desculpa, de cada uma das duas semi-horas do vertimento turbinável, aqui a gente tem vertimento turbinável encontrado durante ali as 3 horas para o dia 9 de abril. E a gente teve em todas as horas aqui do período da manhã até o iníciozinho da tarde, no vertimento turbinável no Sudeste e Centro-Oeste no dia 10 de abril, no domingo. Para finalizar a análise, a gente traz os dados de atingimento de intercâmbio. Os resultados a gente traz relativos ao DEC do dia 13 de abril. Então, aqui em cima a gente tem a curva do CMO da CCE, ou seja, antes da aplicação dos limites regulatórios, ou seja, todos esses dados aqui estão abaixo do limite mínimo, do valor mínimo do PLD, que seria R$ 55,70. Então, a gente só vai trazer aqui os dados de atingimento, quais os limites que foram atingidos, visto ali pelo modelo. A gente tem durante todo o horizonte
o fluxo do norte-sudeste representado ali nos bipolos do Xingu e o fluxo FNS com o seu limite máximo ali atingido. Em alguns momentos do dia, a gente tem a exportação do norte com o limite atingido e o norte e nordeste também, em alguns momentos, com o seu limite atingido. Isso faz com que o norte ele se desacople do submercado nordeste durante esses momentos. Também nós temos ali, durante alguns momentos, os fluxos FNS, mas FNS com o seu limitante atingido e o FNS também com o seu limitante atingido. Lembrando aqui que o FNS também, tanto o FNS quanto o fluxo Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio também já estão com seus limites atingidos. Isso faz com que o Nordeste se desacople com o Sul e o Sudeste, Centro-Oeste. Só lembrando que a exportação do Norte também vai contribuir para o desacoplamento desses dois submercados com o Norte. E, por fim, a gente nota aqui também que há um desacoplamento entre os submercados Sul e Sudeste e Centro-Oeste em alguns momentos. Isso ocorre por conta do atingimento da importação Sudeste e Centro-Oeste, representado aqui por todos esses limitantes, aqui a gente representou pelas setinhas, né? Todos esses fluxos, inclusive o bipolo do Madeira e do Xingu. Agora a gente traz aqui os dados, né, nesses últimos dias de tratamento no deck da CCE. Inicialmente a gente traz aqui o ajuste no back-to-back do Madeira, por conta ali de 2 SGIs, que a gente destacou aqui no slide, e a gente traz como exemplo o deck do dia 2/4, tá? O tratamento feito no caso da CCE. Então, o deck do NS apresentou esses limites, esses limitantes aqui, em alguns momentos de 250, em alguns momentos do dia 2 e do dia 3, e a CCE ajustou esses dados, mantendo o valor desse limite em 700 megawatts. E esses dados, né, do registro DE são utilizados no arquivo entidades.dat também, no bloco RE, na parcela ali das demandas especiais. Então, o que a gente trouxe aqui é apenas um exemplo da importação do Sudeste e Centro-Oeste, RE número 957. Um outro tratamento, o ajuste no bipolo Xingu Terminal Rio, SGI 16.906. Aqui a gente traz um exemplo do deck do dia 3 de abril. O arquivo ajustaram também, o arquivo entidades.dat, no bloco de importação e exportação, onde são representados esses limites, esse fluxo do norte com o sudeste. Então, aqui a gente tem os dados de limite zerados, no caso ONS, e a gente retorna aos valores ali de 2.000 megawatts, no caso CCE. Então, a gente só destaca aqui a 843, né, que deverão ser representadas, o motivo, né, que a gente fez esse ajuste, né, deverão ser representadas na formação do PLD as restrições elétricas internas que impactam a capacidade de intercâmbio entre os submercados. A gente passa aqui para o inciso segundo, que a previsão de recomposição seja superior a 1 mês, o que não foi o caso. A alteração que trata o inciso segundo do parágrafo 2º deve ser feita sempre na elaboração do PMO. E o outro arquivo impactado, né, que a gente fez o ajuste por conta daquele mesmo SGI, seria no restrição elétrica que faz a equalização entre os polos, restrição elétrica número 842. E por fim, em relação ao DCEM, a gente traz aqui os dados aqui da inconsistência no PLD. A gente traz para esse encontro 4 inconsistências. A primeira ocorre no arquivo operatempo.dat. Então, eu vou ler aqui, a Termonorte 2 teve sua oferta de geração aprovada pela portaria normativa 17, cuja vigência do contrato da usina é válida até as 23h59 do dia 31/3. Dessa forma, essa usina estava impedida de gerar no modelo D100 até esta data, como indicado no parágrafo 3 do artigo 2 do capítulo 1 da portaria mencionada. No entanto, nos decks dos dias 26 até o dia 1º, ou seja, desde sábado até o último dia da semana, foi considerada equivocadamente a restrição que impede a geração dessa usina no dia 1º. Então, a gente traz aqui um recorte do arquivo entidades.dat
desculpa, aqui é o arquivo OPERUT.dat relativo à usina Termonorte 2, em que ela deveria, esses dados aqui, eles zeram a possibilidade de geração no modelo no dia 1º de abril, uma vez que a portaria finalizava ali no final do mês de março, esses dados aqui deveriam estar descomentados, no caso oficial destes dias, relativo aqui ao dia 1º de abril. A gente não tem impacto nenhum, tanto quando a gente analisa o PLD, que se encontra no mínimo em ambos os casos, e CMO-CCE também a gente não tem impacto nenhum, tanto quando a gente olha os valores médios do dia, quando a gente olha os valores absolutos horários, em nenhum dos supermercados. A próxima inconsistência ocorreu no arquivo APROH.dat, então, relativos aqui os FSARHs número 2654 e 2649. Então, para o HE Porto Primavera, a gente tem uma defluência mínima de 2.900 metros cúbicos por segundo, quando as vazões inferiores, quando a gente tem vazões inferiores a 3.900 metros cúbicos por segundo, a gente precisa de uma taxa de variação de redução de 100 metros cúbicos por dia. E a Jupiá, que se encontra com uma defluência mínima ali nos modelos de 2.300 metros cúbicos por segundo. Quando a gente tem vazões defluentes inferiores a 4.000 metros cúbicos por segundo, a taxa de variação de redução deverá ser de 100 metros cúbicos, até 100 metros cúbicos por segundo por dia. Então, no DEC do dia 1º de abril de 22, foi considerada indevidamente a restrição de defluência de 3.900 para o HE Porto Primavera, procurando representar essa taxa de variação diária mencionada. Uma vez que a gente não tem taxa de variação representada diária para representar no modelo D100, esse dado não deveria ser aplicado para o caso de Porto Primavera e também para o caso de Jupiá. Jupiá também teve esse dado aplicado, de variação de 100 metros cúbicos por segundo, representado ali por restrição de defluência no modelo D100, só que ele foi também colocado equivocadamente para Jupiá. Além disso, houve uma falha de montagem do DEC, especificamente ali para a restrição de Jupiá, que também impediu a consideração dessa restrição. A gente traz aqui o recorte do arquivo APROH.dat, aqui só para Porto Primavera, e a restrição de defluência representada neste arquivo, e o caso ajustado não deveria haver representação. Trazendo os dados de impacto no PLD e no CMO, a gente não tem impacto no PLD, ambos os casos a gente tem sempre o PLD mínimo em todos os supermercados e o impacto no CMO-CCE, ou seja, quando a gente não aplica esses limitantes regulatórios, a gente tem, quando a gente olha os valores os impactos absolutos no Sudeste, Centro-Oeste 4,62 e impacto marginal ali no Nordeste e no Norte. Nas diferenças das médias de área, para esse dia 1 de abril, o Sudeste e Centro-Oeste tem uma diferença de 21 centavos e sem diferenças em médias de área para o Norte e o Nordeste. Próxima consistência também ocorreu no arquivo APROH.dat. Então, na outorga número 1815 de 2020 da HE Belo Monte, o parágrafo 9º do inciso 2º, artigo 5º, prevê que a taxa de variação de defluência horária do reservatório do Rio Xingu, da HE Pimental, em condição normal, não deve ser superior a 100 metros cúbicos por segundo por hora no período diurno, das 6 às 18. E também no parágrafo 10º, que no período noturno, das 12 às 6 horas do dia seguinte, são permitidos incrementos, não são permitidos incrementos de vazão no trecho de vazão reduzida. E os dados considerados no modelo D100 estavam equivocados em relação a esses dados dessa outorga, ao invés de considerar 6 horas e 18 horas, com esse limite, e a gente estava sendo considerados 6h30 e 18h30. Então, a gente representa aqui, nessa restrição, número 11.626. Aqui, esse dado de 1 representa a flag de meia hora, e aqui o dado ajustado, que representa a flag de hora cheia. Trazendo aqui os resultados de impacto dessa inconsistência de meia hora. A gente não tem impacto tanto no PLD, tanto no CMO-CCE. Aqui a gente simulou os dados para alguns dias anteriores ao dia que foi identificada essa inconsistência, que foi o último dia que teve essa inconsistência foi o DEC do dia 1º de abril.
E, por fim, a última consistência que a gente traz para esse encontro seria no arquivo de dados.dat, arquivo de dados gerais. Então, no dia 30/3/22, houve a alteração de cadastro do agente das UTS Jorge Lacerda A1, A2, B e C. A gente foi considerado equivocadamente no DEC do dia 1 de abril a disponibilidade zerada nessas usinas. Então, a gente traz aqui o recorte do entidades.dat, ela ativou essas 4 usinas, e aqui o dado de geração máxima para cada uma das usinas, que valores nulos, uma vez que o agente declarou, aqui no dia 30, era para ser utilizado esses dados aqui, de 330, 220, 80 e 110. Novamente, não houve impacto tanto no PLD quanto no CMO, essa inconsistência. É isso, eu retorno a palavra para Humberto para as considerações finais. Obrigado, Cássio. Dando sequência, né, acho que só relembrando, né, a gente costuma trazer aqui uma apresentação preliminar, né, da projeção do PLD, já olhando um preliminar de maio, né, que seria esse caso, mas essa atualização não está disponível por 2 motivos, né? A gente antecipou em uma semana o encontro de PLD, dado o costume, né, de ocorrência, dado que quarta-feira que vem a gente vai ter a divulgação tanto do Decomp do ONS quanto do Decomp da CCE, dado os feriados ali dado o feriado de Tiradentes e a ponte, né, depois do feriado, e também justamente porque a nossa rodada é realizada sempre 2 semanas antes do PMO, né? Então, com base na revisão 3, que a gente vai fazer a projeção do PLD. Então, por isso que a gente não trouxe, né, e está um pouquinho menor aqui a apresentação hoje. Em relação a perguntas, a gente acabou não recebendo nenhuma pergunta, né, durante o nosso evento. Então, a gente dá a sequência aqui, já indicando que o nosso próximo evento vai ocorrer no dia 2 de maio, né, segunda-feira, logo após o PMO, né, o PMO nos dias 28 e 29, e na segunda-feira, no dia 2, a gente se encontra também às 15 horas da tarde, já comentando aí um pouco sobre o comportamento da segunda quinzena de abril e também já comentando em termos da ação de custos futuros os primeiros dias do mês de maio, né? Então, agradecemos aqui a presença de todos que ficaram nos acompanhando até esse momento, os que já saíram também, e nos vemos então no dia 2 de maio. Obrigado, até mais.